Olá, meus alunos! Tudo beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Gente, aula de hoje no nosso projeto 13 questões é sobre direitos humanos. Nessa aula a gente vai conversar sobre a seguinte discussão de direitos humanos, que é a discussão mais cobrada na prova de direitos humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Primeira dica, Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Também esse nome que a OAB chama errado. Convenção Interamericana de Direitos Humanos não existe, mas já veio na prova da OAB FGV e a gente tem que aceitar. E Decreto 678 de 92 são o mesmo documento. Essa é a primeira dica. E este tema é o nosso tema da aula de hoje. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, Decreto 678 de 92. É este o nosso tema, são essas as nossas discussões que nós vamos começar a partir de agora a analisar. Olhem só, o Decreto 678 de 92, o Pacto de São José da Costa Rica, ele traz para nós, certo, o grande tema da prova de direitos humanos na OAB primeira fase. O grande tema, mais de 50% da prova de direitos humanos é cobrado aqui na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, que é o nome adequado, mas que pode ser chamado de Pacto de São José da Costa Rica, ou também pode ser chamado de Decreto 678 de 92. Como eu disse para vocês, já foi cobrado também como Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos, de Direitos Humanos, que é um nome errado, mas não foi considerado, não gerou nenhuma nulidade, porque não existe nenhum outro tratado com esse nome, então dava para entender que estava falando do Pacto de São José da Costa Rica. Bora lá! Há duas formas de cobrar este documento. Duas formas. Quais são? Ou cobra os direitos que vão do artigo 3º até o artigo 25, artigo 3º até o artigo 25 da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, ou cobra os direitos, ou cobra os meios de proteção, que começa lá no artigo 33, que fala da diferença de comissão e corte. Quando que eu chamo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quando eu chamo a corte. Tem essas duas maneiras de cobrança. Nesta primeira aula a gente está trazendo a primeira maneira, que é o domínio dos direitos que estão no Pacto de São José da Costa Rica. Lembrando que os direitos que estão nesse texto do Pacto de São José da Costa Rica, da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, do Decreto 678 de 92, são direitos de... Outra dica importante, já anota isso. Primeira dimensão, direitos civis e políticos. O Pacto de São José da Costa Rica, pelo Decreto 678 de 92, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, no seu texto inaugural de 1969, traz apenas direitos de primeira dimensão, os chamados direitos de liberdade, os chamados direitos civis e políticos. Anota isso e não esquece. Beleza? Bora lá então, vamos para as questões, vamos seguir o nosso estudo para a gente chegar às nossas 13 questões para a gente gabaritar. Bora lá! Primeira questão. Recentemente houve grande polêmica na cidade de Piraporanga, porque o prefeito proibiu o museu local de realizar uma exposição, sob a alegação de que as obras de arte misturavam temas religiosos com conteúdos sexuais, além de haver quadros e esculturas obscenas. Bom, o que o prefeito fez? Algo que é totalmente proibido, que é censura, né, pessoal? Já estou comentando a questão antes de ler toda ela. Censura. Censura é totalmente proibido, tanto no nosso sistema jurídico interno brasileiro. Artigo 5º, inciso 11, proíbe a censura expressamente, né? Ali, artigo 5º, inciso 10, né? Proibição da censura, liberdade intelectual, artística e científica, vedada a censura ou a questão da autorização. E também o Pacto de São José vai proibir, com certeza, a censura. Vamos lá, vamos seguir a questão. Você é contratado para atuar no caso pelos autores das obras de arte e por intelectuais, como advogado, né? Com base na Convenção Americana de Direitos Humanos e na Constituição de 1988, assinale a opção que apresenta o argumento que você, como advogado, deveria adotar. Letra A. A censura prévia por autoridades administrativas competentes, como mecanismo eficaz para assegurar o respeito à reputação de pessoas e como forma de garantir a moralidade pública, deve ser admitida. Qual é... Olha só, olha o absurdo dessa letra A. Olha, qualquer pessoa que tenha pensado, não precisa conhecer o Pacto de São José, mas pensar
não vai marcar essa letra A. Por quê? Porque a gente está sendo contratado, a pergunta é assim, ó, você foi contratado como advogado dos autores das obras e dos intelectuais, que vão se contrapor a essa ordem do prefeito, porque foram eles que fizeram as obras. Eles não querem censura para suas obras e nem imaginavam ter censura em pleno século XXI. Né? Então, letra A, qual é o argumento, né, que o advogado deveria adotar? Né? Um advogado que vai cuidar dos interesses dos autores das obras e dos intelectuais. Esse argumento da letra A, vou pegar aqui de novo o argumento da letra A, vou pegar uma caneta aqui para ajudar vocês. A censura por autoridade administrativa competente, com um mecanismo eficaz, censura, para assegurar respeito à reputação de pessoas. Assegurar, né? Respeito à reputação de pessoas. Como forma de garantir a moralidade pública com moral subjetiva, né? Moral religiosa, né? Moral, cada um tem uma, não há, né? A moralidade pública não é isso, não tem nada a ver com isso, né? Deve ser admitida? Claro que não. Totalmente errado. Letra A, completamente fora. Letra B, o exercício da liberdade de expressão e o da criação artística estão sujeitos à censura. Errado, não estão sujeitos à censura prévia, mas apenas por força de lei devidamente justificada, como forma de proteção da honra individual e da moral pública. Não. É livre a liberdade de manifestação, a liberdade de expressão artística, científica, certo? E o que é possível é a reparação ulterior, ou seja, posterior a essa liberdade. Se alguém abusa nessa liberdade, se alguém ofende os direitos de alguém nessa liberdade, aí poderá buscar reparação. Mas censurar previamente não, é totalmente proibido, a gente sabe disso, tanto na Constituição quanto no Pacto de São José da Costa Rica. Letra C. A liberdade de expressão e de criação artística estão sujeitos à censura prévia pelas autoridades competentes quando elas ocorrem por meio de exposição em museus, tendo em vista a proteção à memória nacional e à ordem pública. Não, né? Não estão sujeitas à censura prévia em nenhum lugar, muito menos em museus, certo? Quando a pessoa vai, a pessoa que se desloca até o museu. Se fosse ainda em televisão, internet, poderia gerar alguma dúvida, porque o conteúdo pode chegar até mim mesmo eu não indo. Mas agora o museu, eu me desloco e quero eu assistir aquilo. Aquilo para mim é importante culturalmente. Para outras pessoas pode não ser, aí a pessoa não vai, certo? Ela não fica brigando com aquilo, querendo censurar algo que ela pensa que é errado. Mas o que é errado para um pode ser que seja certo para outros. Então, isso é algo totalmente subjetivo. Por isso que não se censura expressão artística, a expressão científica, a expressão intelectual não é objeto de censura, certo? Então, já sabemos pela eliminação, eu acho que como foi tranquilo aqui, apenas pelo conhecimento básico de direitos humanos, sem a gente dominar o texto do Pacto de São José da Costa Rica, a gente já chegou à resposta. A gente sabe que é proibida a censura prévia no Pacto de São José da Costa Rica e também na Constituição, a gente sabe disso. Então a gente já conseguiu eliminar a A, B, a C só na questão da lógica constitucional e da lógica do estudo dos direitos estabelecidos no Pacto de São José da Costa Rica. Letra D. A lei pode regular o acesso a diversões e espetáculos públicos, tendo em vista a proteção moral da infância e da adolescência, sendo vedada, porém, toda e qualquer censura prévia de natureza política, ideológica e artística. É o que acontece no Brasil. O Brasil tem a classificação etária. Que toca as nossas crianças, certo? Então a lei regula, sim, o ECA, a legislação brasileira regula a classificação etária, ou seja, de o poder público informar os pais de que espetáculos X, espetáculos Y, apresentações, amostras, exposições são ou não indicadas para a idade X, Y, Z. Indicados para menores de 16, não indicados para menores de 16, indicados para menores de 18, não indicados para menores. Isso é permitido. É a única permissão que se tem, vamos dizer, de análise prévia, é a classificação etária para a proteção do direito das crianças e dos adolescentes. É a única permissão que a gente tem. Então a letra D está certíssima, certo?
A lei pode regular acesso a diversões e espetáculos públicos, tendo em vista a proteção moral da infância e da adolescência, sendo vedada, porém, toda e qualquer censura prévia de natureza política, ideológica ou artística. Não é possível censura prévia de natureza política, ideológica ou artística. Aquele religioso que quer vetar uma obra que ele acha que não é de Deus ou que não é do Deus dele, ele está tentando censurar por um viés ideológico, certo? A ideia dele, né, ali está estabelecida, mas não é a verdade de todos. Então é importante a gente entender isso, a gente construir isso. O importante é se respeitar a liberdade de todos, certo? Letra D de Dinamarca, olha o que está previsto aqui no artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica, da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Toda liberdade de pensamento e expressão, lá no artigo 13. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações, ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. 4. A lei pode submeter os espetáculos públicos à censura prévia com o objetivo exclusivo de regular acesso a eles para a proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2, né, que estabelece toda a questão da liberdade e outros elementos. Portanto, letra D de Dinamarca, esse é o nosso gabarito para a nossa questão 1, falando de liberdade de pensamento, liberdade de expressão, um direito exposto e claríssimo no Pacto de São José da Costa Rica. Beleza? Bora lá! Eu falei para vocês que nessa aula de Pacto de São José da Costa Rica a gente ia falar sobre a primeira parte que incide na prova, que é a questão dos direitos. Nós teremos uma outra aula que a gente vai falar sobre os meios de proteção, para a gente entender o que é a comissão, entender o que é a corte e qual a diferença da comissão e da corte. Isso será outra aula. Essa aula nós vamos trabalhar apenas os direitos. Por quê? O Pacto de São José da Costa Rica é cobrado em prova direitos e meios de proteção. Então a gente está vendo a primeira parte da cobrança. E isso já é uns 20 a 25% da prova, certo? Os outros 20 a 25% são os meios de proteção. Então é muito importante entender, compreender, inclusive ler o Pacto de São José da Costa Rica, porque é um tema que cai muito na prova de direitos humanos. Beleza? Ah, mas isso é muito difícil. Cara, tem 17 conteúdos na prova da OAB, 17 disciplinas, e se eu não estou enganado, direitos humanos é a sexta com maior número de acertos. É a sexta com maior número de acertos. Portanto, cai muito Pacto de São José. São repetidas as questões. A gente vai treinar, a gente estuda isso para que você se prepare, para que você seja esses caras que estão acertando e gabaritando a prova, certo? Porque a prova de direitos humanos não é uma prova difícil, apesar de ter muito conteúdo. Por quê? Porque se repetem os conteúdos que ela cobra. E quando não se repete, quem conhece teoria geral de direitos humanos, quem tem a ideia correta dos direitos humanos, quem conhece a teoria geral dos direitos humanos, acerta a questão também. Acerta a questão mesmo sem saber exatamente toda a construção. Ou, por exemplo, o texto integral da disciplina, certo? O texto integral do tratado, do pacto. Vamos lá, para a questão 2. Um rapaz que era uma pessoa em situação de rua acabou de sair da prisão. Um rapaz que era uma pessoa em situação de rua acabou de sair da prisão. Ele fora condenado pelo crime de latrocínio e posteriormente a Defensoria Pública ajuizou a seu favor uma ação de revisão criminal, no qual ele foi absolvido por ausência de provas, caracterizando assim um erro judiciário. Nesse período, ele ficou 5 anos preso. Agora a família indaga se existe um direito de indenização em função de condenação por erro judiciário. Assinale a opção que apresenta a informação que você, na condição de advogado ou advogada, especializado ou especializada em direitos humanos, deve prestar à família com base na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então, assinale a opção que apresenta a informação que você deve prestar na condição de advogado especializado em direitos humanos para a família.
que é o caso do erro judiciário. Olha, ele ficou 5 anos preso por um erro judiciário. E a família indaga se existe algum direito de indenização em função, certo, do erro que ocorreu. Bom, quem conhece só a Constituição já sabe que há direito à indenização por erro judiciário, está lá no artigo 5º previsto isso. Mas a pergunta é dentro do Pacto São José da Costa Rica. E aí vamos ver as informações que estão ali disponíveis para a gente ver a mais adequada, certo? Vamos lá. Letra A. O direito à indenização está previsto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos de forma geral, mas não há previsão expressa de indenização por erro judiciário. E aí está o erro, ó. Mas não há previsão expressa de indenização por erro judiciário. Portanto, essa é uma construção argumentativa que deve ser produzida no caso concreto. Está errado, porque há uma previsão expressa por erro judiciário. Beleza? Letra B. A indenização por erro judiciário não é uma matéria própria do campo de direitos humanos. Nossa! Não é uma matéria própria do campo de direitos humanos. Está fora isso. Imagina deixar alguém 5 anos preso. Não é uma matéria de direitos humanos, certo? Nem nenhum outro tratado, ok? Claro que é uma matéria própria de direitos humanos, de direitos fundamentais, está lá no artigo 5º e está na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então aqui um erro crasso. Vejam que as perguntas, muitas vezes sabendo teoria geral, a ideia dos direitos humanos, como a gente estuda e como eu estou passando para vocês, vocês não precisam saber o texto de cor quando a pergunta é direito do Pacto de São José da Costa Rica. Precisa entender o que são direitos humanos, mas saber de cor não precisa. Olha só que interessante. Claro que se dominar o texto, saber os principais conteúdos que estão dentro do texto, você vai acertar mais rápido, ainda de forma mais tranquila, mas não precisa e eu estou mostrando para vocês isso agora. Letra C. Letra C. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos assegura o direito à indenização por erro judiciário, mas restringe aos erros que resultam da condenação na esfera civil. Claro que não, né, pessoal? Condenação por erro judiciário, a principal discussão, o principal elemento sempre, né, será a discussão envolvendo, deixa eu pegar aqui, minha caneta, aqui, a discussão envolvendo a esfera penal, né, esfera penal, discussão envolvendo a esfera penal, certo? Então, com certeza, errado aqui a letra C, tem aqui na letra C, deixa eu marcar aqui a letra C, errada a letra C, certo? E aí, letra D, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos dispõe que toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenado em sentença transitada em julgado por erro judiciário. Olha só, claríssimo, falando ainda de erro judiciário. Vamos lá ver onde é que está isso? Isso está no artigo 10 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, do Pacto São José da Costa Rica, que diz: o direito à indenização, toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei no caso de haver sido condenada em sentença passada em julgado por erro judiciário. Artigo 10, certo? Fala especificamente na questão do direito à indenização por erro judiciário. Portanto, o artigo 10 do Pacto São José da Costa Rica, nossa resposta, letra D de Dinamarca, e as outras a gente conseguiu eliminar sem saber do texto. E se a gente sabia do texto que existe esse direito, a gente já ia direto na D, sem precisar pensar as outras alternativas sobre direitos humanos, já ia direto na D, certo? D de Dinamarca, o nosso gabarito, beleza? Bora lá para a questão 3. Questão 3, nós vamos falar sobre a questão 3, nós vamos estruturar a questão 3, certo? E aí é importante a gente ter toda essa estrutura, toda essa construção da 3. Peraí que eu botei errado. Questão 3. No âmbito dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, existem hoje 3 sistemas regionais: africano, interamericano ou americano e europeu. Então, os 3 sistemas que a gente fala, que a gente trabalha, que a gente sempre diz. Existem semelhanças e diferenças entre esses sistemas. Assinale a opção que corretamente expressa uma grande diferença entre o sistema interamericano e o europeu. Então a pergunta já nos disse que ela quer falar de 2 sistemas, certo? De 2 sistemas, que é o sistema interamericano e o europeu. Qual é a diferença? Ó, assinale a diferença entre o interamericano e o europeu. Vamos lá. Bom, o interamericano, por exemplo, eu não consigo ser advogado de uma pessoa e levar o caso dessa pessoa direto para a corte interamericana. Na corte europeia, sim. A pessoa pode levar uma denúncia direto para a corte europeia.
A pessoa não consegue levar uma denúncia direto para a Corte Interamericana, ela tem que levar primeiro para a comissão. Essa é uma das grandes diferenças, certo? Essa é uma das grandes diferenças. Vamos vendo as alternativas e vamos entendendo cada um dos sistemas, vamos vendo algumas características dos sistemas. Vamos lá. Letra A. O sistema europeu foi instituído a partir da Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais de 1950. Já está em pleno funcionamento. Já o sistema interamericano foi instituído pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos em 1998. O primeiro erro é 1969 que é assinado, e a Convenção Americana entra em vigor em 1978. Então, o primeiro erro. E ainda não está em pleno funcionamento. Está errado. Está em pleno funcionamento, sim. O sistema americano está em pleno funcionamento, certo? Esse não aqui está errado. O sistema americano funciona, tem a corte, tem a comissão. O Brasil já foi condenado diversas vezes pela corte. A comissão influencia em várias coisas. A comissão é importantíssima, por exemplo, para a criação da Lei Maria da Penha. Então, com certeza, está funcionando em pleno. Olha meu copinho aqui, ó. Beleza. Nosso CESC, maior do Brasil, firme e forte para a nossa preparação da OAB. Vamos lá para B. Letra B. O sistema interamericano conta com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ok? Mas não possui uma corte. Errado, né, gente? Vocês sabem que o sistema interamericano de direitos humanos, possui corte, né? Possui corte, tá? Já o sistema europeu possui um tribunal, mas não possui uma comissão, tá? Então, ó, errado aqui, o sistema interamericano de direitos humanos tem a comissão e tem corte, certo? Então, está dizendo que não possui uma corte, está errado. Letra C. O sistema europeu é baseado em um conselho de ministros e admite denúncias de violações, de violação de direitos humanos que sejam feitas pelos Estados partes da Convenção. Olha aqui o erro, ó. Mas não, deixa eu pegar aqui, ó. Mas não admite petições individuais. Isso é o sistema interamericano, não é o sistema europeu. O sistema europeu admite denúncias individuais. O sistema interamericano não admite. O sistema europeu admite. Acabei de falar para vocês, né? Já o sistema interamericano não possui conselho de ministros e admite petições individuais. Não possui mesmo conselho de ministros, mas o sistema, através da corte, não admite petições individuais. Mas a comissão, que faz parte do sistema, admite. Tá? Então, o grande erro mesmo é dizer que o sistema europeu não admite comunicações individuais e só comunicações de Estados-partes. Porque isso, na verdade, é a característica mais clara do sistema americano e não do sistema europeu. Então, esse é um ponto aqui. C está fora também errado. Então, a gente já eliminou A, B e C. Nossa resposta é a D. Vamos olhar. O sistema interamericano possui uma comissão e uma corte, tá certo? Para conhecer de assuntos relacionados ao cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-partes na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Já o sistema europeu não possui uma comissão, com as mesmas funções que a Comissão Interamericana, mas um Tribunal Europeu de Direitos do Homem que é efetivo e permanente. Perfeito, não tem comissão mesmo, certo? Mas tem um Tribunal Europeu que é muito efetivo, que aceita denúncias individuais, ao contrário da nossa Corte Interamericana, que não aceita denúncias individuais. Portanto, está certíssimo. Letra D de Dinamarca é o nosso gabarito trazendo características de cada um desses sistemas. Fica atento às minhas redes sociais, porque eu vou falar de sistemas, eu vou diferenciar esses sistemas, certo? Mas aqui no treinamento, para acertar as 13 questões, a gente não precisa falar muito de outros sistemas a não ser o sistema americano. E a gente vai falando do sistema americano ao longo que vão aparecendo as questões para a gente treinar. Porque o objetivo aqui não é a gente aprender direitos humanos, mas sim a gente gabaritar as questões de direitos humanos. Por isso que o projeto é 13 questões e eu vou te dar as 13 questões que caem na prova, porque a gente vai treinar os assuntos mais cobrados e você com certeza vai ficar habilitado para acertar as 13 questões. 7 de Constitucional, 2 de Direitos Humanos, 2 de Direito Ambiental e 2 de Direito Internacional. Beleza? Tá gostando do projeto? Coloca lá, começa a assinar o nosso canal, certo? Curte, dá o seu curtida lá, vai lá, dá o seu joinha aqui para nós no vídeo, beleza?
comenta aí a nossa publicação e também, cara, compartilha nos grupos, compartilha pra galera, com certeza, porque assim a gente cada vez vai aumentando essa corrente. Beleza? Bora lá pra gente ir pra próxima questão, questão 4, beleza? Já fez isso? Já deu seu joinha? Já comentou? Comenta aí, cara. Não esquece aí, comenta aí, ajuda a gente. Vamos fortalecer a firma aí, certo? E juntos a gente vai crescendo. Quanto mais vocês participarem, mais conteúdo gratuito vem aqui no canal, com certeza. Beleza? Essa é a nossa contrapartida. Eu conto com vocês, com o apoio, com a troca de vocês e vocês contam comigo para a gente estar juntinho para te levar à aprovação no exame de ordem. Beleza? Bora lá, pessoal. Vamos para a questão 4, que é a nossa última dessa aula. Você foi procurado como advogado por representantes de um centro de defesa de direitos humanos, que lhe informaram que o governador do estado, juntamente com o ministro da Justiça do país, estavam articulando a expulsão coletiva de um grupo de haitianos que vive legalmente na sua cidade. Na iminência de tal situação e sabendo que o Brasil é signatário da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou seja, o Brasil assinou, o Brasil faz parte da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assinale a opção que indique em conformidade com essa convenção o argumento jurídico a ser usado. Para quê? Para você defender esse grupo de haitianos de uma expulsão coletiva, que é totalmente um preconceito, né? um ódio ao estrangeiro que é totalmente proibido. Vamos lá. Então a pergunta é, vocês entenderam como a prova de direitos humanos é prática, como ela pergunta questões bem práticas? Você, como advogado, sabendo da situação, certo? Assinar a opção que indica a conformidade com a convenção, qual é o argumento que você, como advogado de direitos humanos, vai utilizar para proteger esse grupo de haitianos que está legalmente na cidade e que as autoridades estão querendo expulsar de forma totalmente ilegal. Então vamos lá. Letra A. Um decreto do governador combinado a uma portaria do ministro da Justiça constitui fundamento jurídico suficiente para a expulsão coletiva, segundo a convenção... segundo a convenção acima citada, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Portanto, a única solução é política. Errado. Claro que não. Mandado de segurança, por exemplo, já ajudaria aqui. Ou seja, fazer manifestação para demover as autoridades. Decreto de governador e portaria de ministro autorizando expulsão. Imagina o absurdo disso, né? Beleza? Expulsão coletiva? Não, totalmente proibido. Certo? Letra B. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos é omissa. Errado, essa parte está ali. Ela fala, ela proíbe a expulsão coletiva. Quanto a esse ponto, portanto, a única alternativa é buscar apoio em outros tratados internacionais, como a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, também conhecida como Convenção de Genebra. Bom, não quer dizer que todo estrangeiro que esteja aqui seja refugiado, e é o caso dos haitianos. Os haitianos estão aqui por acolhida humanitária e não por refúgio. Então, está errado ali dizer que a Convenção Americana é omissa, esse é o grande erro, portanto, a letra B está errada também. Letra C, a expulsão coletiva de estrangeiros é permitida. Não é permitida. Segundo a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, apenas no caso daqueles que tenham tido condenação penal com trânsito em julgado, o que não foi o caso dos haitianos visados pelos propósitos do governador e do ministro, uma vez que eles vivem legalmente na cidade. Gente, não. Se é condenação penal, não é caso de expulsão. Se a pessoa foi condenada em outro país e veio para o Brasil pode enviá-la embora se o país onde ela cometeu o crime solicitar a extradição dela. E o Brasil pode expulsar estrangeiros que aqui tenham cometido crime. Mas não é o caso desses haitianos, certo? Então, esse é um elemento. E outra, não se permite expulsão coletiva sob o risco de se estar cometendo o quê? Se está cometendo um outro holocausto, né? Uma outra caça a judeus ou então aos diferentes, certo? Então isso é uma discriminação, não se permite expulsão coletiva. Portanto, completamente errado aqui a letra C. E a letra D, portanto, vai ser a nossa resposta, porque A, B e C estão erradas. Letra D diz assim, ó, a pessoa que se acha legalmente no território de um estado tem o direito de circular nele e de nele residir, em conformidade com as disposições legais.
Além disso, é proibida a expulsão coletiva. A gente vê isso, inclusive, na Constituição, né? Todos têm direito de circular, de ir e vir no Brasil de forma pacífica, certo? Sem armas. E, além disso, essa previsão do Pacto São José da Costa Rica de forma muito clara aqui, ó. Letra D de Dinamarca traz o artigo 22, que fala do direito de circulação e de residência. E lá no 22 a gente tem o item 1, que diz que toda pessoa que se acha legalmente no território de um estado tem direito de circular nele e de nele residir, em conformidade com as disposições legais. E 9 é proibida a expulsão coletiva de estrangeiros, ou seja, de forma expressa, nós temos a proibição da expulsão coletiva de estrangeiros, certo? Beleza? Letra D de Dinamarca, pessoal. Portanto, a gente fez a nossa primeira parte de estudos do Pacto São José da Costa Rica falando sobre direitos, e a gente viu que a gente consegue resolver a maioria das questões apenas com o conhecimento geral de direitos humanos e de direitos fundamentais. Portanto, estudar bem constitucional já ajuda bastante para direitos humanos. Bora lá, principalmente no tópico dos direitos fundamentais, beleza? E a gente volta na próxima aula para discutir outras coisas. Nós vamos voltar, né? Fechou o ciclo, vamos voltar para a Constitucional e aí assim a gente vai buscando gabaritar as 13 questões no nosso exame da OAB. Grande abraço para vocês, não esquece de curtir, não esquece de assinar o canal, colocar lá um clique no sininho para ele notificar você sempre quando tiver vídeo novo, ok? E bora junto, compartilha nos grupos. Tchau, tchau, gente, valeu!